Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins, bem-vindo ao nosso podcast Psicomarins e é um prazer ter você aqui. E como você se encontra, como vai o seu dia? Espero que esteja bem e mando hoje um grande abraço. E hoje vamos, queridos, a falar sobre nossas relações presentes. Que tal a gente conversar sobre quando a admiração que sentimos por alguém começa a se transformar em competição? Ou quando alguém que a gente admira começa a nos ver como se estivéssemos em uma competição? E como a gente pode lidar com isso sem deixar que a rivalidade nos prejudique? Bom, a gente tem que entender que vivemos em um mundo em que as pessoas creem que o brilho do outro às vezes incomoda muito. E para o crescimento mútuo, a gente não pode começar a idealizar, não podemos deixar que esses sentimentos de inferioridade se transformem como uma rivalidade. A admiração é um sentimento poderoso. E claro que quando admiramos alguém, nos sentimos inspirados, impulsados a crescer e a ser melhores. Quem nunca disse assim, eu me inspirei na minha professora, eu me inspirei em tal pessoa, pela sua vida, pela sua história. Mas o que acontece quando esse sentimento começa a se transformar em algo mais? Quando ao invés de nos sentirmos inspirados, começamos a nos sentir ameaçados pela evolução do outro. A verdade é que por mais saudável que a admiração seja, ela pode se transformar em um campo fértil para a comparação. Isso acontece quando a autoestima é vulnerável ou quando em algum momento sentimos que a nossa luz não é suficiente diante de quem admiramos. A competição, ela começa silenciosa, com pequenas comparações, como que porque ele conseguiu isso e eu não, eu é quem tenho direito, ele não, a minha vida é melhor, eu tenho mais capacidade. Ou também seria como, o que eu estou fazendo de errado porque fulano conseguiu? E normalmente esses tipos de comparação acontecem muito hoje nas redes sociais, em que pessoas dizem, porque fulano conseguiu e o material que ele produz é uma porcaria e o material que eu produzo é melhor? Eu não entendo. Essas perguntas aparecem naturalmente quando sentimos que a nossa posição está sendo desafiada. E pior, às vezes nem sabemos por que estamos competindo. O simples fato de ver o outro crescendo pode acionar dentro de nós um mecanismo de defesa, uma reação do ego que diz: eu preciso estar à frente, eu preciso ser melhor que ele, eu preciso ser melhor que ela. Agora, eu quero fazer uma reflexão. Se ao invés de competição, nós olhássemos o crescimento do outro como um sinal de que somos capazes também. E se enxergássemos as vitórias alheias como um espelho que reflete a nossa própria capacidade de alcançar o que desejamos. Quer dizer, quando fulano conseguiu, e na visão de muitos que aparentava que a tal pessoa não ia conseguir, e ela demonstrou que realmente conseguiu, isso dá um reflexo em nós mesmos dizendo, claro, ele conseguiu com seus esforços, com dedicação, com persistência, e se eu sigo assim também, eu posso conseguir. E uma das coisas que acontece muito, que você pode perceber quando alguém está incômodo com o seu crescimento, é através da agressão verbal. E essa agressão verbal, ela sona como um desincentivo.
Infelizmente, quando a competição começa a surgir, ela pode se expressar de formas sutis, mas dolorosas. Uma delas é a agressão verbal. Eu não estou falando apenas de xingamentos, mas que à primeira vista parecem inofensivas. Comentários como: você está exagerando, né? Ou ainda não conseguiu isso. E de repente, aquela pessoa antes que te admirava começa a te desmotivar sem perceber. Ah, eu faria melhor. Eu não gostei do texto que ele escreveu. Ah, eu não gosto da forma que ele fala. Ah, eu não gostei. Sempre desmotivando o que você faz. A agressão verbal pode ser uma forma de desincentivar o outro, mas na verdade está mais relacionada a um medo de se sentir inferior ou ameaçado. Quando alguém começa a atacar dessa forma, a confiança do outro, é porque muitas vezes a insegurança está tomando conta dela. E é difícil perceber esse tipo de comportamento. É porque a pessoa não tem noção de que ela está expressando em si uma forma negativa através do sucesso do outro e que essa forma negativa seria uma forma de minar a autoestima, assim invalidando o que o outro faz. Porém, a agressão verbal não deve ser vista como uma falha do outro, mas como uma oportunidade para refletirmos sobre as nossas próprias inseguranças. Mas, Robson, como eu posso lidar com isso? A única forma que você pode lidar é não permitir que essas palavras venham te destruir. Isso é o que você deve explorar, que quando o outro tenta minar a sua autoestima, desvalorizando o seu trabalho, isso fala mais dele do que de você. Porque pelo menos você está tentando. E lidar com a competição e essa agressão, você tem que entender que o primeiro lugar que precisa fortalecer a sua confiança. Quando percebemos que somos e o que queremos, as comparações começam a perder sobre nós. Mas isso não significa ignorar os sentimentos da inveja ou rivalidade. Significa apenas não deixar que elas governem as nossas atitudes. Uma outra estratégia importante, eu vou te dizer, é aprender a filtrar as críticas. Você sabe como filtrar as críticas? Há críticas construtivas e críticas destrutivas. Se você souber identificar as críticas destrutivas, que são as piores, e aprender a filtrá-las, você terá mais resistência, porque nem toda opinião é construtiva. E algumas pessoas podem simplesmente estar refletindo suas próprias inseguranças. Quando alguém te critica de forma agressiva ou desmotivadora, você tem que parar e pensar: isso realmente é sobre mim ou sobre o medo da pessoa que tem de perder o seu lugar? E se a agressão verbal continuar, o que eu faço? A melhor maneira de lidar com isso é abrir um diálogo sincero. Às vezes a pessoa nem percebe que está sendo cruel. Uma conversa honesta pode ajudar a esclarecer esses mal-entendidos até melhorar a relação. Mas, para ser sincero, eu creio que há relações que não vale a pena de amizade. E a única forma é se afastar. Porém, há momentos que a melhor solução é se afastar. Porque a relação pode se tornar tóxica. E você vai se sentir que está sendo constantemente desmotivado. E é essencial colocar limites e proteger seu bem-estar. Lembre-se, seu crescimento não depende da aprovação dos outros. Lembre-se que a admiração verdadeira não gera de competição. Quem realmente te admira vai te apoiar, vai te ver como inspiração, mas nunca vai querer te diminuir ou te desmotivar. As relações mais saudáveis são aquelas com que crescemos junto, onde celebramos conquistas, aunque seja uma conquista pequena, insignificante para outros. Mas para você, você sabe o valor que é e o preço que você teve que pagar para conseguir. Por isso, ao invés de se preocupar em competir com quem te inspira, concentre-se
ser melhor versão de si mesmo, sem comparar sua jornada com a do outro. O seu caminho é único e a sua história também. E é isso, pessoal. Foi um prazer acompanhar você aqui. Se você se encontrar numa situação como essa, aprenda a ignorar esses comentários horríveis de pessoas que vão tentar te desvalorizar, dizendo que você quer chamar a atenção, que o que você faz ela podia fazer melhor e você simplesmente diz: faça. Eu não estou impedindo de fazer nada, simplesmente faça. Assim que evite esses tipos de pessoas manipuladoras, pessoas com sentimentos de inferioridade que tentam desvalorizar o outro, e segue a sua vida em paz. E lembrando para vocês que vocês podem visitar a minha página web www.marisobreu.com e as minhas redes sociais. Gente, tem meus livros disponíveis em Amazon, que ali tem livros em português, inglês, aí um montão de livro que você pode encontrar. Foi um prazer e um abraço de Robson Marins.